Eu tenho pensado nesse tempo que temos vivido. Um tempo de dificuldades, não é mesmo? Um vírus que nasceu lá na China. Ele ganhou o mundo e vem ceifando centenas de milhares de vidas e encerrando as atividades de várias e várias empresas e deixando pessoas desempregadas, desamparadas com isso. A perspectiva global no pós-pandemia, ela é muito desafiadora. Se olharmos aqui para dentro de casa no Brasil, a nossa expectativa é de uma recessão na ordem de 6,5% aproximadamente. Bom, será que tudo isso é um juízo que Deus está derramando sobre a terra? Se você quer saber mais desse assunto, fique ligado aqui nesse vídeo, porque nós vamos juntos falar mais desse tema, sobre uma perspectiva bíblica. Olá, que a graça, que a paz, que o amor, que o favor de Deus seja com vocês. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Bíblia Club. Eu sou o pastor Felipe Sanches e este é o Bíblia Club Devocional. E no nosso devocional de hoje eu estava justamente pensando nesse tempo de dificuldades e a pergunta que ecoa é: será que Deus está enviando um juízo sobre toda a terra? Nós começamos este ano com os Estados Unidos atacando o Irã e um rumor de uma guerra até mesmo nuclear emergindo, e logo depois vieram tantas catástrofes devido às chuvas. O vírus que estava ali restrito a Wuhan, na China, ele transpôs as fronteiras e chegou na Europa e logo chegou aqui também na América do Sul. A primeira coisa que eu queria te dizer é que quando Deus derrama os seus juízos sobre a terra, Ele ensina ao seu povo sobre justiça. Entretanto, analisando as Escrituras, tantas vezes nós vimos o povo de Deus passando por situações de grande dificuldade. E baseado nisso, eu posso te dizer que nós não estamos debaixo ainda de um juízo. Nós estamos recebendo, eu creio, alertas de Deus, alertas para que nós possamos nos arrepender. É um tempo de nós reformarmos o nosso púlpito e pararmos de trazer mensagens que apenas afagam o ego dos homens. E olhando aqui para as Escrituras, o livro de Esdras ele vai nos falar de um tempo em que um juízo de Deus estava sendo derramado e ali ele estava chegando ao seu fim. Se regressarmos no livro de Esdras, nós vamos ver uma série de alertas que Deus começou a enviar ao seu povo. Esses alertas iniciaram lá no tempo do rei Ezequias, aquele mesmo, que ganhou 15 anos de vida. Veja Ezequias exaltar o nome de Deus, o Deus que havia lhe concedido 15 anos a mais de vida. Ele exaltou a grandeza do seu reino. A partir dali, Deus foi levantando o próprio Isaías, Naum, Miqueias e em especial Jeremias, para estar profetizando contra o seu povo a necessidade de se voltar para Deus. E os 100 anos que se seguiram foi Deus enviando alertas e o povo cada vez mais se voltando contra Deus para adorar outros deuses e assassinando os seus profetas. Até que 100 anos depois, chegando ali por volta de 605 a.C., os alertas eles cessaram e os juízos começaram. Judá, então, foi tomado pelo Império Babilônico, que já era uma potência nessa época. E nessa primeira tomada, Babilônia pegou os proeminentes ali do reino de Judá e levou para a Babilônia para servirem. E foi ali nessa situação em que Daniel e os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego foram levados para o exílio babilônico. Mas foi em 588 a.C. que um homem chamado Ismael, o nacionalista, ele se levantou contra o governo que estava instaurado nas terras de Judá, o governo babilônico de Godolias, e então ele assassinou Godolias. E em represália a esse ato de Ismael nacionalista, Nabucodonosor com os seus exércitos, eles sitiaram Jerusalém e ficaram por um ano ali forçando com que todos os recursos de Jerusalém se esgotassem. Quando eles já estavam ali sem recurso algum, um ano depois de estarem sitiados e terem os seus canais de suprimento encerrados, os exércitos babilônicos destruíram as muralhas de Jerusalém, tomaram a cidade, derrubaram
e incendiaram o grande templo de Salomão, saquearam a cidade, levaram um grandioso número de judeus para as terras da Babilônia. Mas Deus havia levantado o seu profeta Jeremias para profetizar contra o povo, mas também ele havia dito através da boca de Jeremias que este tempo de juízo ele teria um prazo para findar. Este prazo seria de 70 anos. E esta promessa de Deus de que, apesar do juízo, haveria um escape, ela começa a se cumprir no livro de Esdras, logo no primeiro versículo. Eu queria ler com vocês Esdras 1, verso 1 e 2. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Yahvé, o Senhor, anunciada por Jeremias, Yahvé moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação por escrito e de viva voz, em todo o território do seu domínio, dizendo o seguinte: assim fala Ciro, rei da Pérsia, Yahvé, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra, e ele me encarregou de construir para a sua pessoa uma casa em Jerusalém, nas terras de Judá. Veja aqui que o livro de Esdras já inicia falando acerca da profecia de Jeremias e que era o primeiro ano de Ciro. Na verdade, o rei Ciro, conhecido como Ciro Magno ou Ciro Grande, e aqui ele reconhece que este título que lhe foi dado não foi pelas suas grandes obras, mas sim porque o Deus do universo havia lhe concedido todos esses reinos. Ele havia de fato começado a governar em 550. A Pérsia se tornou uma grande potência e ela tomou a terra da Média, ela tomou a Lídia, ela anexou todo o antigo território dos assírios, e Ciro, o Magno, ele tomou também a terra da Babilônia. E ali o livro de Esdras, quando menciona que foi no primeiro ano do seu reinado, na verdade ela está falando no primeiro ano em que Ciro passou a governar também sobre a Babilônia. E ali naquele tempo iniciou-se o cumprimento da profecia de Jeremias, mas ainda não tinham se completado os 70 anos. O mesmo Deus que endureceu o coração de Faraó no Egito, ele tocou no coração de Ciro e fez com que este fizesse um decreto de viva voz para todo o império de que o Deus do universo havia lhe dado uma ordem para reconstruir a casa de Deus que havia sido derrubado por Nabucodonosor nas terras de Judá. E essa profecia ela veio se completar no ano de 516. Lembre comigo que o marco da tomada de Babilônia sobre Judá foi em 586 a.C. Logo, 70 anos depois, seria em 516. E foi justamente em 516 a.C. que Zorobabel, um príncipe da linhagem davídica, ele foi dirigido com um povo que Deus levantou para auxiliá-lo, para reconstruir a cidade de Jerusalém, começando pelo altar e pelo templo. Notem que a profecia de Jeremias, dada pelo Senhor, Deus do universo, Yahvé, ela só se cumpre quando também o templo é restaurado. Eu creio que os alertas de Deus estão sobre nós neste tempo, mas Deus está nos conclamando a voltar para Ele e a restaurar o templo, porque templo fala de intimidade. O templo era o lugar aonde o povo ia para se encontrar com Deus. E seguindo o contexto, para completar este raciocínio, chegamos aqui no capítulo 3, verso 1, e eu gostaria que nós lêssemos ele também. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam estabelecidos em suas cidades, o povo se reuniu finalmente em Jerusalém com grande unanimidade, como se fosse um só ser humano. Então Jesuá, filho de Josadaque, com seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, dispuseram seus corações e começaram a soerguer o altar de Deus de Israel, com o objetivo de voltar a oferecer holocausto sobre ele, de acordo com o que há expresso na Torá, lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, firmaram um altar sobre a sua base, e nele ofereceram holocaustos e sacrifício totalmente queimados a Yahvé, o Senhor, pela manhã e também ao pôr do sol. Eu creio que esse alerta de Deus nos tempos de hoje é
é um alerta para que nós justamente possamos restaurar o templo que anda derribado. O templo de Deus que sou eu individualmente, aonde um altar precisa ser erguido dentro de mim. Um altar que quer dizer conexão do espiritual com o natural. O altar é o lugar aonde céus e terra se unem. Uma vez erguido este altar dentro de mim e restaurado o meu templo, para que eu entenda justamente as questões espirituais e pare de buscar a Deus para satisfazer as minhas vontades, e sim para poder adorar aquele que é digno de toda adoração. Nós podemos ver aqui no capítulo 3 de Esdras que o povo se reuniu como um só ser humano para adorar um só Deus, para seguir uma só direção, erguendo o altar e o templo. Sem altar não há intimidade, não há conexão dos céus com a terra. Sem templo não há um lugar para que o altar seja abrigado. Eu creio que nesse tempo de alerta, o que Deus está convocando a mim e a você como igreja é de realmente entendermos o que é ser um só ser humano, um só corpo, o corpo de Cristo, porque é com este corpo que Jesus vai se casar. Só poderemos andar em uma só direção quando nós conhecermos a palavra de Deus, quando nós tivermos um altar erguido em cada um de nós para adorar a Deus, para se conectar com os céus. Quando o templo estiver erguido e cada um de nós, como uma pedra viva desta casa espiritual, caminhar juntos, em uma só voz, em um só espírito, louvando a um só Deus, por meio de uma só palavra, abandonando este tipo de culto antropocêntrico que muitas vezes temos visto e substituindo ou retomando a um culto cristocêntrico, aonde Jesus é o centro de todas as coisas, e que nós possamos fazer isso antes que venha um tempo de juízo. Vamos nos humilhar, voltar às Escrituras, voltar a Deus, para que Ele nos conduza no tempo em que estamos vivendo. E se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir alguns favores. Primeiramente, se inscreve no canal para que eu possa continuar produzindo esse conteúdo e compartilhando as realidades do Reino de Deus com você. Deixe também o seu like, ative o sininho para que o YouTube te avise quando novos conteúdos forem postados. Deixe aí também os seus comentários, o que você achou do vídeo, o que você está achando do canal. Também algum tema que você gostaria que eu trouxesse em um próximo vídeo. E principalmente eu te peço para que você se mantenha firme nas Sagradas Escrituras, na presença de Deus, congregando e em unidade com a sua comunidade, seguindo para o centro da vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e até a próxima.